bem com vocês? Vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estudos aqui em casa, como é de praxe. Hoje nós vamos bater um papo com a Fernanda, que é uma escritora brasileira que está lá em Lisboa fazendo um trabalho aí de escritora lúdica, é isso? Eu trabalho como escritora e como psicanalista, né? Vou lançar um livro agora. Brasileira, está lá já há 3 anos e vai nos contar um pouquinho da sua trajetória aqui em Portugal e sobre o livro que vai ser lançado agora. Então, vocês que vão nos assistir aí, corra lá para ver o livro da Fernanda, que logo vai estar nas maiores plataformas de venda. Obrigado, Fernanda. Obrigado por estar aqui. Obrigado por aceitar bater um papo com a gente. Eu que agradeço, Edu, pelo convite, pelo espaço. Sempre bom poder falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa situação, né, de brasileiros em Portugal. Exato. Agradeço. A Fernanda é de que lugar do Brasil? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Estudei lá no Rio. Estudei em É? Niterói, Niterói, é. Hum. Que lugar do Rio? Eu sou da Urca. Oh, Praia da Urca. Uma praia sem onda, né? É, É lugar é bom. tranquila. E por que você escolheu aqui? Você estava falando, mas fala aí para os nossos internautas entenderem o porquê você veio parar em Portugal. Então, em 2022, eu ganhei uma bolsa para escrever um livro em Lisboa. É uma Hum, bolsa importante aqui em Portugal. Ela se chama Criar Lusofonia, Bolsa Criar Lusofonia. E todos os anos, o Centro Nacional de Cultura, com o apoio do Ministério da Cultura de Portugal, uhum, eles oferecem duas bolsas Criar Lusofonia. Uma é sempre para o escritor português e a outra é sempre para o escritor que seja de algum outro país lusófono. Já certo. premiou o José Eduardo Agualusa, de Angola, que é um escritor importante. Já premiou, já tem muitos anos essa bolsa. É uma bolsa bem tradicional e bem legal, porque ela ajuda você a fazer a pesquisa, ajuda você a desenvolver um projeto, Sim. né? E eu submeti um projeto que se chamava Zuca, Hum, né? Que agora, 3 anos depois, vai ser publicado, é um romance sim. chamado Zuca, Ah, e que fala sobre racismo e xenofobia, entendi. né? E Uhum, eu achei muito interessante porque o governo português quis apoiar a escrita desse projeto, hum, porque o projeto ele fala assim sobre racismo no Brasil e xenofobia em Portugal, entendi. né, como situações correlatas, né, que falam um pouco assim da dificuldade que é aceitar o outro, Sim, né? entendi. Uma dificuldade humana de se relacionar com o outro, né? Seja no Brasil, seja em Portugal, em outras partes do mundo, como é difícil a gente aceitar a diferença. Sim. Essa era a proposta, né? E o livro vai sair no Brasil, vai ser lançado agora em agosto, em Hum, São Paulo, no Rio e na Flip, uhum. e em setembro em Portugal, setembro em Lisboa, outubro no Fólio, no Festival Literário de Óbidos. Que legal, que legal. Aqui pertinho, Óbidos. É, né? É do lado de Leiria. Perto de Leiria, não é? É, do É. lado aqui, é. Estive É lá essa linda a semana. cidade, né? Eu gosto, eu gosto. Eu amo, Eu eu tive lá amo. E essa esse festival é semana. Gosto maravilhoso. muito de lá. Lá tem bastante atrações, né? Tem festas, Tem. muitas festas, dentro da muralha do castelo. É legal lá. E esse festival é importantíssimo. Ele traz pessoas, nomes internacionais. É um festival que todos os anos tem Fólio, em outubro, e a cidade fica respirando literatura. E tem 7 livrarias na cidade. Aquela cidade pequititinha, mas tem 7 livrarias. E você vai estar lá Vou estar lá lançando o Zuca. e vai dar um autógrafo também. Vou autografar. Que dia que é? A gente ainda não marcou, estamos vendo ainda. Ah, tá. Entendi. Depois você avisa, que aí nós vamos lá, pô, fazer Claro. uma live ao vivo e pegar um autógrafo Vou, seu, pô. vou avisar no meu Instagram. Quem quiser É, me seguir lá, fernanda.raman, vou avisar lá. Fernanda Porto Raman com H, né? Ponto. Fernanda ponto Ponto Raman. Raman. É. H-A-N de mulher, A, dois N de nariz. Então segue a Fernanda lá para vocês verem o dia do lançamento do livro. Vai fazer uma visita lá em Óbidos para vocês ganharem um autógrafo, um livro autografado.
E quem sabe bater um papo com a Fernanda e contar a sua história e ela escrever um livro da sua vida também. Tá certo. E aí você veio para cá com família toda, Fernanda? Sim, com meu marido e meus dois filhos. É. O maridão trabalha aqui. Nós temos cidadania italiana, né? Eu tenho Ah, família italiana assim. e nós trabalhamos aqui, mas fazemos trabalhos para cá e para o Brasil. Ah, tá. Ele também é escritor? Não, ele é empresário. Ah, tá. Legal. Legal. Que bom, que bom. E está gostando de morar em Portugal já esses 3 anos que você está aqui? Muita Pô, no diferença. começo foi difícil, né? Do começo, assim, senti muita falta É, dos amigos no Brasil, essa diferença cultural mesmo, né? Que a gente sente essa diferença, diferença assim. muito grande cultural, né, Fernanda? As pessoas Você falam, acha muito grande? Você também sente? não, hoje não mais. Hoje tá tudo Ah, mais é amor, entendeu? Mas eu vou aham, falar a verdade para você. Eu nunca me preocupei, sabe? Eu não ligo para nada. Para mim tá tudo bem. Eu sou assim. É a mesma coisa assim. Eu vou morar na casa de uma pessoa que já, na sua casa, com sua família. Eu tenho que me adaptar à casa, não a casa se adaptar a mim, não é? sei, E o que eu vejo aqui é os brasileiros ou outras nacionalidades chegam aqui quer que Portugal se adapte a eles, não é assim, pô, não é? entendi. Eu acho que se você fizer a sua, não é? Tiver conduta, dependendo da sua conduta, você vai sentir menos essa diferença cultural, não é? Sei. Dependendo da sua cultura, da sua conduta, você vai sentir menos essa mudança. Mas você tem que entender. Uhum, Eu sempre falo, nas minhas entrevistas, eu sempre falo: você vem para cá, você nasceu de novo, você não tem CPF, você não tem conta em banco, você não tem nada. Então é do zero. uhum, Aquele, uhum, aquela Fernanda lá no Brasil ficou lá, não tem nada a ver aqui, uhum, não é? Tem nada a ver. uhum. Por mais que É eles interessante, é assim, interessante lá. você falar isso, porque, por exemplo, eu no Brasil, sou muito branquinha, né? Você tá vendo, assim, né? Uhum. Então, no Brasil, eu me achava assim no topo de uma certa hierarquia social, né? A branca, E né? Até o a Juca fala europeia, sobre isso. a A europeia, europeia, a italiana, é, entendeu? E quando eu cheguei aqui, outra coisa, eu sou a brasileira, a Brasil. né? O livro fala sobre isso, né? Então, assim, que na verdade não é uma autoficção, né? O livro, ele é literatura, a personagem não sou eu, mas é claro que tem vivências minhas que estão ali, Então, ali, né? Então, assim, por exemplo, essa mudança de status social, sim, né? De que lá eu estava no topo da pirâmide social e aqui não, né? Tem alguns portugueses que até tratam os brasileiros com um pouco de preconceito mesmo. sim, E eu senti essa mudança, entende? Eu senti. É isso que você falou, você vira outra pessoa, você está em outro lugar social. sim, você nasceu de novo, né? É. Então, o processo de adaptação incluiu ter que aprender a lidar com isso, e, por um lado, é até interessante, porque a gente é obrigado a descer um pouco da nossa arrogância, do nosso Sim, trono, sabe? Eu aprendi muito com isso, né? sabe? Ah, legal. De questionar um pouco um certo narcisismo, de Sim, achar que a gente é melhor que os outros. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém. né? Nós somos humanos. Sim. Então, eu achei importante esse processo. Foi um processo que eu não vou dizer que foi agradável, mas que foi importante. Foi importante. Então, a gente tem que entender, no meu entendimento, né? Tem que entender Uhum. que, igual você falou, somos humanos, somos todos iguais e estamos numa terra completamente diferente, que a qualquer momento pode nos mandar embora, entendeu? Então, Sei. a gente tem que andar na linha ali. Ó. E Ainda no mais agora, Brasil, que a no situação está um Brasil, pouco tensa, né? e no Brasil a gente vive a moda, né? Entendeu? Aqui não, né? Aqui não. Aqui, se falar que é um país reto, é mentira. Porque tem corrupção, tem tudo, mas é mais velado do que no Brasil, não é? E Uhum. nós que somos de fora não temos permissão para viver às margens, não é? Temos permissão para viver regrado, não é? Que É o que é esperado. É. é esperado.
por exemplo, se tivesse nas eleições de domingo, se tivesse o André, está quase chegando. Se ele ganhasse, as coisas iam mudar muito aqui, né? Pois é. Iam mudar muito, uma guinada muito forte para o lado da direita. Como o Montenegro voltou, você já pode ver, já está mudando um monte de coisa. E agora tem esse É. negócio aí da expulsão aí dos 18 mil, entendeu? Então, cara, Pois é, mas o Chega está em segundo lugar, né? chega a estar em segundo lugar, exatamente. Está crescendo, né? Eu acho uma preocupação muito grande, assim, né? Porque, enfim, Portugal viveu 50 anos de ditadura fascista, né? É um pouco de retrocesso essa situação, né? Enfim, fico preocupada de assistir essa situação. Eu acho, na seguinte opinião, minha, né? Minha opinião, não é? Tem que haver, sim, a imigração, mas uma imigração regrada, não é? Sim, É. Não é organizada, né? nós Né? brasileiros, o brasileiro, o ucraniano, o africano, está tudo ali no Ocidente. Pessoas que vêm de outras culturas, é difícil de se adequar às culturas do Ocidente, não é? Então tem que ser uma Uhum, migração um pouco mais regrada, um pouco mais freada, não desenfreada como ficou há um tempo atrás aí. uhum. Agora é interessante porque muitos portugueses também emigram, né? Os jovens vão para a França, vão para Luxemburgo, vão Brasil, para a Suíça, Brasil, até para o Brasil, até para o eu não Brasil. conheço um português no Brasil que está ruim de dinheiro. Aham, aham, Eu não sei qual é o seu pensamento, e porque você é esposa de um empresário, eu não sei o que vocês pensam. Eu, como empresário no Brasil, ganhar dinheiro é no Brasil, aqui não. sei. Aqui é para você É, viver em paz. é. Ganhar Isso, dinheiro viver é em paz. então você tem negócio É, lá e vive aqui. uhum, Eu vivo aqui, aí hoje eu quero almoçar em Paris, eu vou, quero almoçar ali 200 quilômetros da minha casa aqui, já estou na Espanha, quero ir comer. aham, Então, você aí embaixo desceu para o Algarve, cruzou, está na Espanha, você entendeu? Então, quer dizer, é uma outra realidade. Mas sim, ganhar dinheiro em Portugal é muito complicado. É muito, é, né? é O, o, verdade. eles mensuram uma situação que, para nós que somos capitalistas, não adianta. Vem do Brasil, é capitalista, é gasto, eu vou gastar, não é? Agora aqui é economizar, eu Mas penso. você sabe que eu gosto? Eu gosto de alguns valores portugueses que assim que eu acho muito interessantes. Essa vida, assim, eles gostam de fazer. Eu tenho um vizinho aqui tem um restaurante aqui do lado. Hum. E eu vejo que no fim de semana, no domingo, ele fecha o restaurante no domingo. Nossa, eu morei em São Paulo. No Sim, domingo era o dia que você tinha que estar trabalhando mais, né? Porque as exatamente, pessoas querem exatamente. almoçar fora. Ele não, Exatamente. ele fecha o restaurante para Uhum. almoçar com os amigos e com a família. Sim. E no fundo, Edu, eu acho bonito, sabe? Porque ele vê valor É naquilo, um entendeu? valor, Na vida dele. exatamente, exatamente, Estar com as pessoas, exatamente. para ele, aquilo é valioso, aquilo é um tesouro Sim, sim. que de repente ele prefere fazer aquilo do que ganhar mais dinheiro. Então eu acho que às vezes a gente também entra numa coisa do capitalismo selvagem, que a gente fica às vezes meio cego com uma ambição assim de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar. E quando a gente chega aqui, a gente vê uma outra mentalidade, eu acho interessante assim, para a gente ver também, né, que é preciso, que é possível, não é que é preciso, acho que cada um resolve o É. que quer fazer da sua vida, mas que é possível viver assim com outros valores também, sabe? Eu acho isso legal, Eu assim cheguei mesmo. aqui, Fernanda, banco fechava meio-dia e abria 3 da tarde para fechar às 4. Você entendeu? Eu Nossa, detesto. é um negócio desproporcional, mas é o almoço. Todo mundo vai Aham, pro almoço. Vou almoçar e acabou. exato. Eu vejo aqui, aí eu nunca morei aí embaixo, mas deve ser aqui, determinado período do ano, o restaurante fecha uma semana para fora Agosto, e acabou. fecha, Agosto acabou. fechou. Eu falo, como pode isso? Alto verão, todo mundo É, na cidade e o restaurante fechado. Mas são valores. exato. Eu quero minha paz.
porque Isso. é a férias da criança na escola, tem tudo isso a ver, não é? Então, eu falo, É, cara, como pode isso? Você entendeu? E restaurante é. já no domingo aqui, a maioria fecha. Eu falo, mas pode. Aham. Aqui também, na capital também. Eu falo, como que pode isso? Não, tá fechado. Tá bom, então, né? Agora, posso te contar uma coisa? Esse meu vizinho, Aham, um vizinho que, assim, eu digo que é vizinho porque o prédio é ao lado do restaurante, né? E a gente come muito nesse restaurante, é uma tasca, que aham, se chama O Roseral. Eu faço até questão de divulgar, porque no dia do apagão, que aham, ficou todo mundo assim, os mercados fecharam as portas, aham, porque sim, não tinha, a maquininha do cartão já sim. não funcionava, acabou a bateria, não tinha como recarregar, os mercados tiveram Internet, que fechar as portas. sim, Internet não tinha multibanco, a gente não conseguia sacar dinheiro, sim, é. e o próprio restaurante também já não tinha mais a maquininha de Aham, cartão. E aham, ele nos deixou, o nosso vizinho acolheu a mim, ao meu marido e aos meus dois filhos, nos aham, deixou jantar no restaurante dele e pagar depois. Falou: não, não, depois quando voltar a luz vocês pagam, né? E não só a gente, o restaurante estava cheio acolhendo as pessoas no momento do apagão. Então é uma relação assim de uma humanidade, de uma solidariedade sim. que você não veria numa grande rede de restaurantes. A Exato. grande rede provavelmente já estava com a porta fechada, Sim, eu tive esse né? impacto aqui também, e aqui onde eu moro hoje, quando eu cheguei, não, mas quando eu cheguei, antes de eu chegar, eu comprei um apartamento. Não sabia nem onde eu estava, eu falei, tá, vamos Caramba, que comprar esse, coragem. vamos comprar esse negócio aí. Aí eu fui, por quê? Eu queria o visto Gold. Ah, tá. Eu tinha que investir um dinheiro. E eu investi, Sei. graças a Deus não precisei, fiquei. Aí eu comprei aqui esse terreno, eu falei, vou construir. Aí eu ia lá no depósito, que a gente chama no Brasil de depósito de construção, né, materiais e tal. Eu ia lá, e com o construtor, que o meu amigo que construiu aqui, eu quero isso, quero isso. Quanto é? Não, depois você paga. O cara nunca me viu na vida. Eu falei, mas o cara nunca. O Rui, que é o que construiu aqui, o Rui Carreira, falou, fica tranquilo, depois ele cobra. Eu falei, mas, pois, eu vou pagar. Não, não precisa. E eu vi isso Aham. acontecer em vários lugares aqui. Sim. Eu falo, pô, mas não é normal isso. Para nós, não é normal. Aham. Aham. Depois, quando eu Sim. cheguei aqui, eu comprei um apartamento e aqui a maioria dos prédios não tem porteiro. Eu falei, mas como não tem? Não. Como é que essa É. porta aí de vidro, toda hora aberta, como é que é isso? Meti alarme dentro do apartamento da Prosegur. Falei, rapaz. Aí depois você fala, mas você está ficando louco, né? Que já vem naquele looping, né? Que você fica ali de São Paulo, de Brasil, de aqui, Isso. tranquilo, deixava o carro aberto, ninguém nem mexe. Você Você é entendeu? de São Paulo, capital? Ah, sou. Então, eu morei 4 anos em São Paulo, logo antes de vir para cá, né? É, Olha, mas foi uma diferença quando eu cheguei, porque, bom, eu moro na capital do país. sim, Só sim, que quando dá 9 horas, pelo menos aqui no bairro onde eu moro, é um silêncio, acabou. uma calma. Sim, Claro que eu acho que no bairro alto não, tem lugares da cidade que são muito turísticos que não tem essa paz. sim, sim, Mas aqui onde eu moro, que é perto do Parque Eduardo VII, sim. eu olho, gente, eu estou na capital de um país, porque eu morava em São Paulo. São Paulo é aquela cidade que não dorme, né? Ferve, né? Ferve. Ferve. É, E eu ficava, gente, isso sempre me impressionou, assim. Eu gosto de Lisboa por isso, porque é uma cidade grande que você tem acesso a cinema, teatro, barzinho, restaurante, você tem acesso a esses serviços de cidade grande. sim. Mas depois de 9 horas da noite é uma paz que parece que você está no interior, Agora você imagina aqui. Eu vim de São Paulo, em Leiria. chegar aqui. Eu falei, onde que eu tô? Eu saía para jantar, o restaurante fecha às 10. Eu saía para jantar, eu falei, mas rapaz, é essa hora que a gente está saindo. Não, mas fecha às 10. Aí você sai do restaurante, Fernando, dava uma volta na. Hoje não, mudou um pouco. Você dava uma volta em 15 minutos, você dava a volta na cidade inteira, acabou. Tudo fechado, cidade fantástica. Uhum. E aquelas Aham. casas igual fecha os store, tem ninguém, fala, ninguém mora Aham. nesse bairro. Aham. O bairro é fantasma, não tem um barulho, não tem uma luz, nada, zero. Você entendeu? E a vida continua dentro das casas, só que a gente não vê. Isso, A gente não vê. isso, as pessoas, isso. É. Mas é interessante isso, porque assim, São Paulo, né, é uma cidade que eu adoro também, adoro. Mas São Paulo tinha uma coisa que me machucava o coração, que é no céu.
os helicópteros dos ultramilionários que se Sim, locomovem de helicóptero, às vezes, dentro da cidade. E no chão, as pessoas têm que ter o que comer, sim. passando fome na rua. Isso, Isso em São Paulo, olha, para mim, isso me angustiava na cidade, assim, era testemunhar. esses são os invisíveis, né? Infelizmente, E, acontece. aqui é mais raro. Você tem, acho que assim, nesse momento, acho que a questão da imigração, como você falou, está precisando de uma atenção maior, Sim, porque tem muitos imigrantes que estão passando fome. Se sim, você vai em certas áreas da sim. cidade, tem pessoas que estão morando na rua passando fome. Inclusive brasileiros, Pois é, nas pois praças, é, morando em barraca, né? pois é. Agora, lá no Brasil, é comum a pessoa, lá em São Paulo, sai de um restaurante que você gastou dentro do restaurante para comer, você e a sua esposa, ou você namorar, sei lá, duas pessoas, gastaram ali quase R$ 1.000. Eu não bebo, né? Mas toma vinho, toma isso, toma aquilo, vai gastar uma grana ali, e sai ali a pessoa pedindo um dinheiro para vender um pano de prato, você não dá 10 reais. Uhum, uhum. Eu acho isso É, uma desigualdade muito grande. Eu sou é, a favor, desde há mais de 30 anos, eu prego um negócio que eu aprendi quando comecei ali, liberdade, igualdade e fraternidade, não é? sei. A fraternidade para os outros é difícil, para os fraternos é fácil. A É, igualdade para os iguais é fácil. Quero ver para é, o cara que está ali pedindo, morrendo de uhum, fome, você entendeu? Para o exato. social, falou, meu, chega aí. Quantas e quantas vezes eu fiz em São Paulo, meus amigos até começavam a falar, depois acostumaram. Eu cheguei, oh, você vai dar dinheiro, o cara vai usar droga. É problema dele. A minha parte eu estou fazendo, Uhum, é comigo e com o grande arquiteto do universo, eu vou ajudar ele e ponto, acabou. uhum, Você está com fome? Vem cá, vamos comer. Ah, eu não posso sentar. Pode? Como não pode? Vamos, senta aí, vamos comer um negócio, come à vontade, bebe e vai com Deus. Não é? Porque se todo mundo pensar desse jeito, as coisas seriam bem melhores. Mas, infelizmente, não. Aqui tem, sempre teve, não é? Agora está desenfreado isso aí, principalmente aí nas capitais. Aqui não tem. A gente não vê isso. pessoas na rua? É, Uhum, e não vê. uhum. Porém, Uhum. tem, se eu não me engano, hoje o número está em 12 moradores de rua, mas que não aparece. Eles moram em casas abandonadas, eles se escondem, você entendeu? E não É, ficam uhum, pedindo na rua, não ficam nada, nada. é, Diferente de Lisboa. Sempre teve uhum. ali, quer ver, sabe onde é como é que é o nome? Tem a Sete Rios e tem a outra, que é a estação de trem. Eu esqueci. Ali no Chiado, ali, não tem uma estação de trem ali? É, Atrás é o Sacramento. Caio Sodré, não é do Caio Sodré, A não. Sodré é mais embaixo. Sabe onde é o Chiado? Baixo Chiado, sei, a estação do É o metro, Chiado. Baixo Chiado. Ali tem uma estação de trem. Atrás dessa estação. Ah, Rocio, não é do Rocio? Rossio, Rossio. Aí você desce ali, quando você sai do É. quartel da GNR, você desce para pegar, para sair na frente dessa estação. Ali atrás da estação, sempre teve moradores de rua ali, sempre. Desde que eu cheguei aqui, eu via. Mas era dois, três. Hoje, você anda em Lisboa, está forrado. Por quê? Uhum. Porque a imigração desregrada, não é? Sem condição. Eu te dou acesso, mas você entra, mas eu não te dou trabalho, eu não te dou. Entendeu? E aí, como que vai mudar? Não é? Como vai dar? E é uma dureza danada, porque as pessoas vêm querendo trabalhar, né? A Querendo gente fala trabalhar. com as pessoas vêm querendo uma oportunidade, né? É um processo assim super difícil imigrar, não é simples, né? Assim, em termos assim até psíquicos, né? Você abandonar o teu país, o teu povo, às vezes a tua língua, né? Isso, A tua família, os teus amigos, todas as referências que você tem, o teu lugar social, né? isso. O teu emprego que Social. talvez você tenha ou não tenha. E aí você se aventurar num país novo é uma coisa assim, não é simples, não é Isso. simples, E outra, né? a pessoa vem, começa a trabalhar, é maltratada pela pessoa que Aham, pega, pelo isso, empregador, porque acha que é imigrante, é escravo. Não é assim, pô. exato. Não existe É. empatia, Não, não. e você falou uma palavra, essa palavra escravo, eu acho assim, ela reativa, a gente sente, vai reativar
traumas do passado. Exatamente, exatamente. Ainda tem isso, porque nós brasileiros e também os outros imigrantes lusófonos, né, a gente tem esse passado com Portugal que eu ainda acho que ele está mal elaborado. Sim, Se a sim, gente pensar assim, essa relação, acho que tinha muita coisa ainda para a gente elaborar com Portugal sim. para criar uma relação melhor entre os povos, né, português, brasileiro e de outros países lusófonos E, também. e lapidar a situação, né? Pois Lapidar é, e falar, olha, meu amigo, é assim, é assado, né? Infelizmente, é, falta um pouco ainda. Falta um pouco. sim, E, falta. e a gente vê também, você falou, pessoas que não falam o idioma, não falam o idioma português, sofrem mais ainda, não é? Pois é. Mais ainda. Então, os indianos e paquistaneses, né, eles têm sofrido um bocado. E aí a gente olha para a situação que os países deles estão agora, né? Isso, Recentemente estavam quase começando uma guerra, quase uma guerra. né? Está super tensa a situação ali. Então eu fico pensando, gente, imagina o desespero de uma pessoa que está numa situação de instabilidade tão grande que ela vai para um país onde ela nem sequer fala a língua. Eu acho que deve ser super difícil. É difícil, é difícil. Eu imagino Eu, que eu tenho, eu tenho uma empatia com essas pessoas, mas eu sinto que eles sofrem muito preconceito, sim, porque sim. agora é difícil também. Aí eu acho que a gente também tem que tentar entender o lado. Eu sou, né, eu trabalho escutando as pessoas, então eu tento entender os diferentes lados da situação, né? Eu acho que por causa da questão da moradia, que está cada vez mais cara em Portugal, Uhum. né, tem uma crise mesmo de moradia, né? E A fora inflação, a inflação. né? A guerra da Ucrânia, ela aumentou muito o preço dos combustíveis e isso impacta toda a cadeia, né, de alimentos, de transporte de alimentos. Então, a comida está mais cara no Quando você supermercado. chegou aqui há 3 anos atrás, você ia no mercado com 100, você comprava bem. Hoje é uma Tudo sacolinha, mais nada. Não é verdade? Você está imagina, cada vez mais caro. imagina 12. Você ia lá e comprava 2 carrinhos com 100 euros. Pô, legal. Hoje não enche uma sacola, não é? Pois é. Eu vou no macro aqui, carne da JBS do Brasil, filé mignon, um filé mignon assim, ó, 89 euros. 89 euros. Você entende? Nossa. É um absurdo. Você entendeu? Então, cara, porra, meu, é mais de R$ 500 uma carne, entendeu? Então, e a gente pagava ali o quilo do camarão, camarão, aqueles camarão tigre, assim, eu pagava 8 euros quando eu cheguei aqui, entendeu? Hoje tá 58 euros, entendeu? O combustível era 68 cêntimos. Está quase 2 euros agora, você entendeu? Então você vê, não tem inflação, não, tem o quê então? Fala para mim. Sim, sim. Porque eu acho, né, meu entendimento, eu acho que os nativos, eles se iludem também. Aqui não tem isso, aqui o hospital público é melhor. O hospital público aqui é pago, meu amigo, sabe? O hospital público aqui você tem que pagar, sabe? Então, se fosse bom, não teria privado, não é? E tem uma crise agora também, né? Falta de médicos Sim, nos falta hospitais de médico, públicos. exatamente, É exatamente. complicado. Agora, eu fico preocupada porque, assim, a gente está vendo uma configuração na Europa, né? Na Até a Europa, Alemanha está em crise. na A Europa. Alemanha teve retração Eu, em eu vez falo de uma coisa crescer. para você. Eu não vejo só na Europa, vejo no mundo, viu, Fernanda? A situação. Eu estava Sim, tive sim, agora há pouco tempo atrás, aí, há uns dias, tava em Nova York, estava nos Estados Unidos. Tudo lá está em crise também. sim. Está em crise em todo lugar do É mundo. uma crise global, né? Do capitalismo global. Exato. Tá complicado. Infelizmente. E essa crise atinge a sua atividade como escritora ou não? Atinge, sim, minha vida, né? Mas eu sou muito privilegiada, né, Edu? Amém. Eu sou muito privilegiada. Eu moro num lugar legal, meus filhos têm saúde, têm uma boa escola. Enfim, eu fico preocupada com as pessoas que não têm essas coisas, né? E Não. assim, tenho me preocupado muito Uhum. com a ascensão desses discursos fascistas, de ódio, discursos de ódio, assim, contra os imigrantes, especialmente, porque a gente, né, na Alemanha nazista, a Alemanha entrou em crise e aí a culpa era dos judeus, né? Não era dos judeus, mas eles queriam um bode expiatório para aquele problema, que foi por causa de uma guerra, né? Foi a Primeira Guerra Mundial que deixou a Alemanha devastada,
né? E aí, para Por ter causa de um força louco, para. por causa de um louco. Pois é, e aí, para conseguir ter força para lutar, eles elegeram um bode expiatório. Ah, não, então tudo é culpa dos judeus. E eu estou vendo esse movimento se repetir na Europa. Está tendo uma crise, em grande parte, acho que não exclusivamente, você tem razão, tem uma crise do capitalismo global e tem a guerra na Ucrânia que afeta diretamente a Europa Europa. por causa dos preços dos combustíveis, né? Então, isso tudo somado está criando uma crise mesmo que tá, os portugueses estão com mais dificuldade de viver mesmo. Eles estão sentindo isso que você sente também, né? E eles olham e jogam a culpa em quem? Nos imigrantes, Sim, né? sim, Então, exato. assim, essa é uma mentalidade humana de querer ter um bode expiatório para dizer, ah, a culpa é toda dele, né? É quase um delírio, porque é Eu óbvio que não acho é. também, além de ser isso que você está falando, é uma falta de querer entender as informações que estão sendo colocadas aí na mídia. Não, eu não, aqui não, a culpa é do cara, eu não posso assumir a culpa, não é? Eu não posso assumir, não, a culpa é dele. Então, sempre aponta porque não quer assumir o que vê na realidade, o que acontece na realidade, as pessoas não querem falar, não querem assumir. A culpa também é do próprio país, né? Seja, E a ideia. Desculpa, pode falar. não, não, seja qual for. Hoje, por exemplo, o que eu tenho percebido e as pessoas não, muita gente passa batido, é um entrave muito forte, Estados Unidos e Rússia, né? Hum. O presidente da Rússia já até falou, olha, se continuar, é provavelmente que venha uma terceira guerra mundial. O cara falar isso é porque o negócio está muito mais além do que aquilo que a gente está vendo. Você está entendendo? Infelizmente, isso é um risco possível que é super preocupante, Sim, porque eles têm armas nucleares, né? E sim, aí, bom. sim. Por Mas exemplo, essa coisa da imigração, por exemplo, a imigração não foi por acaso que Portugal quis abrir as portas para os imigrantes sim, alguns anos atrás, porque essa juventude que sai do país, ela deixa um buraco demográfico. um vácuo muito grande, né? Deixa E assim. aí, quem vai ocupar esse vácuo demográfico? Inclusive, já foi provado que os imigrantes eles colaboram com a segurança social de Sim, uma forma que é importante para o país. importantíssima, não é? Pois é. A quantidade que eles investem ali na segurança social é muito grande, diferente, né? Se eles não tivessem, eu sempre falo, se não tivesse imigração, como muita gente aqui é contra o Portugal está na zona do euro, né? Então, se voltasse a ser, não ia para frente. Infelizmente, essa é a verdade. Portugal ia ter problemas gravíssimos, não é? Uhum, Graças a uhum. Deus está na zona do euro e graças a Deus tem os imigrantes. Eu não sei aí, Fernanda, mas aqui tem restaurantes que a gente vai almoçar, vai jantar, só imigrante que atende, né? Nos mercados, só imigrante atendendo ali. Poucos portugueses trabalham ali nos mercados, não é? Então, quer dizer, se sair os imigrantes, quem que vai trabalhar? Porque os jovens portugueses mete o pé, você entendeu? E Uhum. vai embora, né? Fazer o quê? Agora, fala para mim, que é o assunto que a gente abordou no início, fernanda.raman, é isso? O arroba? É o meu Instagram, É. @fernanda.raman. E aí, a pessoa que quiser adquirir o seu livro, como que faz? Aí vai ter que esperar lançar, É, né? Vai lançar no Brasil em agosto e vai lançar em Portugal em setembro. em setembro A agora, editora é Urutau. A o editora é Urutau. Mas Uro pelo meu Instagram, eu vou dar todas as notícias, assim, quem quiser acompanhar, vai estar em tempo real lá colocando o que vai acontecer. Fernanda claro. Hamann, é Hamann, né? Isso. E se uma pessoa quiser escrever, tá muito, eu vejo aqui, pelo menos aqui em Leiria, as pessoas que são empreendedoras aqui, estão tudo escrevendo um livro. E eu já fui convidado para vários lançamentos. Se a pessoa quiser escrever um livro, pode contatar você também ou não? Eu já fiz muito esse trabalho, sabia, É, Edu? Eu fazia trabalho de ghostwriter, ah, né? Eu escrevia para os outros. Mas hoje em dia eu não faço mais. tá. Mas se as pessoas quiserem assim esse tipo de serviço, elas também podem entrar em contato comigo por mensagem lá no Instagram,
que eu tenho quem indicar. Tenho pessoas que eu confio que eu poderia indicar para fazer esse tipo de trabalho, se a pessoa quiser muito. Isso aí é pago, É, ou é porcentagem do livro? não, não, isso é pago. E geralmente, assim, o trabalho é pago é o trabalho de produção do livro, de escrita do livro, né? Porque toda a parte de publicação aí já é com uma editora. O Isso, ghostwriter, ele vai escutar, vai entrevistar, vai escrever, aí vai junto com a pessoa e ir trabalhando o livro. Depende também do nível, de quanto a pessoa quer participar da escrita do livro. Algumas pessoas preferem escrever e o ghostwriter vai orientando, né, entendi. no processo. Tudo é conversado. E aí é feito um orçamento para escrever o livro. E a Sim, parte da publicação é com uma editora. é com o editor. Que esse ghostwriter também coloca na editora ou não? Ele pode apresentar, ele pode sugerir, Ele ele que está pode falar um pouco escrevendo. da situação do mercado, isso tudo. Tá bom, tá ótimo. Fernanda, obrigado por ter falado com nós. Você está em cima da hora aí que vai para seu compromisso. Falta alguns minutos. Muito Eu que obrigado. E agradeço. quando o nosso bate-papo for para o ar, eu te aviso um dia antes para você ver, tá bom? Ele Obrigada, Edu. vai Obrigado no mesmo. canal do YouTube. E aí depois vem os cortes para o nosso Instagram. Obrigado, viu, Tá Fernanda? bem. Vamos falar. Muito obrigada. Fica bem aí. Fica com Você Deus. também. Obrigado, Você viu? também. Obrigado. Obrigada. Tchau, Forte tchau. abraço.